Fala galera, eu sou a professora de matemática Josi Costa e o assunto da nossa aula de hoje é progressão aritmética, também conhecida por PA. Bom, quando a gente fala em progressão aritmética, a gente precisa entender primeiro a definição. O que é uma PA? Uma PA é uma sequência numérica na qual cada termo é igual ao anterior somado de uma constante R chamada de razão. Então, o que isso significa, né? Significa que nessa sequência numérica a gente sempre consegue determinar qual será o próximo valor, sabendo que ele é igual à soma do anterior, do seu antecessor, mais essa constante R, que a gente chama de razão. Por exemplo, no exemplo 1, a gente tem 3 exemplos de PAs. A gente tem a primeira sequência numérica, formada pelos números 1, 4, 7, 10, 13 e assim sucessivamente. Então a gente observa que ela é uma PA, por quê? Porque cada termo é sempre igual ao anterior mais 3. Ou seja, é uma PA de razão 3. Então, a gente tem 1 mais 3, 4, 4 mais 3, 7, 7 mais 3, 10, 10 mais 3, 13. O próximo será 13 mais 3, 16. O próximo, 16 mais 3, 19 e assim sucessivamente. Então, a gente sempre consegue, né, encontrar o próximo termo da sequência pegando o anterior e somando a essa constante que a gente chama de razão. Para determinar a razão, é só a gente pegar qualquer termo da sequência e subtrair o anterior. Então, por exemplo, como é que eu sei que a razão na primeira sequência é 3? Por quê? Basta eu pegar aqui o A2 e fazer A2 menos A1, né? O que é A2, A1? Vamos lá. A1 é o nome que a gente dá para o primeiro termo da sequência, para o valor que está na primeira posição. Então, A1 é igual a 1. A2 é o valor que está na segunda posição, é igual a 4. A3 é igual a 7, é o valor que está na terceira posição da sequência. A4 é igual a 10, que é o valor que está na quarta posição da sequência, e assim sucessivamente. Então, a gente diz que A1, A2, A3, A4 são os termos da PA, né? E o índice, o número, ele indica para a gente a posição em que aquele termo se encontra. Por exemplo, se eu quiser encontrar o valor que está na posição, eu tenho aqui os 5 primeiros valores, eu quero encontrar o A6. O A6 eu já sei que vai ser o anterior, que é o A5, mais 3. Ou seja, o A6 é 13 mais 3 é igual a 16, tá certo? Então, o A6 é o valor que está na posição 6. Então, esse valor corresponde a 16. Isso na primeira PA. Na segunda PA, a gente tem aqui a sequência formada pelos elementos 12, 7, 2, menos 3, menos 8 e assim sucessivamente. Então, nesse caso aqui, a gente percebe que a nossa PA, na primeira, né, os valores eles aumentavam. Então, era uma PA crescente. Por quê? Porque os valores estavam aumentando, né? Já no segundo caso, a gente observa que os valores eles estão diminuindo. Então, eu tenho 12, 7, 2, menos 3. O que está acontecendo nesse caso? Nesse caso, se os valores eles estão decrescendo, significa que nesse caso agora eu tenho uma PA de razão negativa, né? Então, ao invés de somar uma constante, eu estou subtraindo uma constante. E que valor é esse? Bom, é só a gente observar aqui, né? Se do 12 o 12 era o primeiro termo da sequência, o A1. Eu encontrei o A2, que é 7, então eu tive que fazer 12 menos 5. 12 menos 5 é igual a 7. Tá certo, pessoal? Então, eu já sei que a razão é igual a menos 5. Então, 7 menos 5 vai dar 2, 2 menos 5, menos 3 menos 5, menos 8, e assim sucessivamente. Para eu encontrar o próximo, né, basta eu fazer menos 8, menos 5, tá certo? E aí eu consigo encontrar o próximo termo da sequência, que vai ser menos 13, tá certo? Bom, então aqui no segundo exemplo a gente tem uma PA decrescente, tá? Lembra sempre, quero encontrar a razão, o que eu faço? É só eu fazer o segundo menos o primeiro. Então aqui, ó, 4, que é o segundo, menos 1. 4 menos 1, 3, é a minha razão. Aqui no segundo exemplo eu faço o segundo menos o primeiro. Então 7 menos 12, menos 5. Que é a razão. É só eu pegar um termo qualquer da sequência e subtrair o anterior, que aí eu encontro
a razão, né? O valor que eu tenho que somar para chegar no próximo. E no terceiro caso, a gente tem uma PA que a gente diz que é uma PA constante. Por quê? Porque todos os termos são iguais, né? Todos são iguais a 7. Então, eu já sei que o próximo vai ser 7 também. Nesse caso, a nossa razão é igual a 0. Perfeito? Bom, vamos lá. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre termo geral da PA. O que significa isso? O que é o termo geral? O termo geral é uma fórmula que vai nos permitir calcular qualquer valor da sequência, tá certo? Então, essa fórmula é dada por AN, que é igual a 1, mais N menos 1 vezes R. Vamos entender o que significa cada valor desse? Então, olha só, o AN, ele representa o valor que a gente quer calcular na posição N, tá certo? Então, por exemplo, eu quero achar o valor que está na posição 100, o centésimo termo da primeira sequência. Então, eu tenho aqui, ó, o A1, o A2, o A3, o A4, o A5. Eu quero achar o A100. Qual é o valor que está na posição 100? Então, eu já sei que o N é a minha posição. Ele vai valer 100. E o valor que está na posição 100 é o A100, né? E aí eu vou calcular esse valor como? Eu vou fazer A1, que é o primeiro valor da sequência, mais N menos 1, entre parênteses, tá certo? Significa que eu tenho que fazer esse cálculo primeiro. Então, mais N menos 1, onde N é a posição, né, que eu estou interessada em encontrar, vezes a razão da PA. Então, a gente tem aqui A1, primeiro termo da sequência, N é a posição que a gente quer determinar, posição que a gente quer encontrar, né? R é a razão da PA e a N é o valor que está naquela posição, na enésima posição a ser determinada. Por exemplo, no caso do valor que está na posição 100, seria o A100. Então, a gente vai ver agora alguns exemplos. Outro termo importante, né? Outra característica importante da PA é que ela recebe esse nome, né? Por que é uma sequência que recebe o nome de progressão aritmética? Porque cada valor é sempre a média aritmética dos vizinhos. Então, por exemplo, aqui o 4. O 4, ele é 1 mais 7 dividido por 2. 1 mais 7, 8. 8 dividido por 2, 4. E isso acontece para qualquer valor da sequência, qualquer valor da PA. Por exemplo, aqui 10, né? Como que eu obtenho 10? 10 é 7 mais 13, que é 20, dividido por 2. É igual a 10. Então, se eu quiser encontrar qualquer valor, eu posso fazer isso, né? Eu posso pegar como referência os seus vizinhos. Eu somo os seus vizinhos e divido por 2. Ou somo os extremos, o primeiro e o último, e divido por 2. Por exemplo, 7. Quem é o 7? 4 mais 10, 14, dividido por 2, é igual a 7. Isso para qualquer PA, tá certo? Então, essa é uma característica importante, que é o que dá nome a essa sequência. Bom, agora a gente vai ver alguns exemplos que vão nos possibilitar encontrar aí um determinado valor em qualquer posição, usando, claro, o termo geral, a fórmula do termo geral. Então, vamos lá. Bom, no exemplo 2, a questão diz pra gente o seguinte: numa loja de roupas, cada funcionário deverá vender um total de peças segundo o calendário a seguir. No primeiro mês, vende 8 peças. No segundo mês, vende 12 peças. No terceiro mês, vende 16 peças. E assim sucessivamente. Quantos pacotes um funcionário deverá vender no seu 12º mês de trabalho? Bom, vamos lá, né? Primeiro, a gente tem que entender o problema. A gente observa que nesse problema, o primeiro valor, né, o valor que é a quantidade de peças que o funcionário ele vende no seu primeiro mês de trabalho. No primeiro mês, ele tem que vender um total de 8 peças. Já no segundo mês, ele tem que vender 12 peças. No terceiro mês, ele vende 16 peças. Então, o que está acontecendo? A cada novo mês, ele sempre tem que vender a quantidade anterior mais 4, tá certo? Então, 8 mais 4, 12. 12 mais 4, 16. No quarto mês, ele vai ter que vender 16 mais 4, 20 peças. E assim sucessivamente. Então, a gente já entendeu o que está acontecendo. Nesse problema, a gente tem uma PA de razão 4. Ou seja, estou sempre somando 4 para chegar no próximo valor da sequência. Bom, ele pergunta pra gente quantos pacotes um funcionário deverá vender no seu 12º mês de trabalho. Então, pra gente não ficar escrevendo essa sequência até chegar no 12º, a gente recorre à fórmula do termo geral, tá certo? Então, vamos lá. Solução, né? Se a gente quer encontrar o valor
né, que ele vendeu no 12º mês, então significa que a gente quer o A12, o valor que está na posição 12. Bom, o A12 a gente não conhece, então eu coloquei aqui A12 igual a interrogação. O A1 é o primeiro termo da sequência, ou seja, a quantidade que ele vendeu no primeiro mês, que foi um total de 8 peças. Então, o primeiro termo é 8. A razão, a gente já viu que a razão é igual a 4, né? Ele está sempre vendendo mais 4 peças, sempre a quantidade anterior mais 4 peças, tá certo? E o N é a posição, eu quero encontrar o valor que se encontra no mês 12, então na posição 12. Então, N é igual a 12. Agora é só a gente substituir esses valores na fórmula do termo geral. Bom, a fórmula é AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Então, eu quero o AN. O N eu já sei que é 12, né? Significa que eu vou encontrar, então, o A12, que vai ser igual a o A1. Quem é o A1? É 8. Então, eu tenho 8 mais N menos 1, ou seja, 12 menos 1, vezes a razão, que é igual a 4. Então, vezes 4. Vamos lá, fazendo os cálculos, a gente encontra 8 mais. Aqui a gente tem que fazer sempre o parênteses primeiro. Então, 8 mais 12 menos 1, 11. 11 vezes 4. Então, 8 mais 11 vezes 4. 11 vezes 4, faço primeiro a multiplicação e depois a soma. 11 vezes 4 é igual a 44. 44 mais 8 é igual a 52. Então, isso significa que no 12º mês de trabalho, esse funcionário tem que vender um total de 52 peças. Com isso, a alternativa correta é, portanto, a letra A. Perfeito? Bom, vamos para o próximo exemplo. No exemplo 3, a questão diz pra gente o seguinte: em um treinamento de condicionamento físico, um soldado inicia seu primeiro dia correndo 800 metros. No dia seguinte, corre 850 metros. No terceiro, 900 metros e assim sucessivamente. Sabendo que sua meta é correr por 30 dias, quantos metros ele deverá correr no 30º dia de treino? Então, a gente tem aí no 30, né? O 30º dia de treino. Bom, então, vamos lá. Como que a gente resolve esse problema, né? Então, a gente já tem o quanto que ele corre no primeiro dia, é o A1, é 800 metros. No segundo dia, no dia seguinte, ele tem que correr 850. Então, o A2 é igual a 850. No terceiro, o A3, 900 metros. E assim sucessivamente. Ou seja, ele sempre corre o que ele correu no dia anterior, mais 50 metros, correto? Então, 800 no primeiro dia, 800 mais 50, 850 no segundo dia, 850 mais 50, 900 no terceiro dia, e assim sucessivamente. Então, a gente já sabe que no nosso problema, a gente tem uma PA onde a razão é igual a 50. Perfeito? E a gente quer saber quanto que ele vai ter que correr no 30º dia de treino. Então, vamos lá. A gente quer o A30, né? O A30, o valor que está na posição 30. Bom, resolvendo então o nosso problema, o A30 a gente não conhece, interrogação. O A1 é o primeiro valor da sequência, 800, certo? A1 igual a 800. A razão é igual a 50 e o N é a posição que a gente quer encontrar. A gente quer no 30º dia, então N é igual a 30. Bom, substituindo na fórmula do termo geral, a gente sabe que a N é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Então, substituindo, a gente tem a 30 igual a 1, que é 800, mais 30 menos 1, vezes 50, já que R é igual a 50. Fazendo os cálculos, a gente vai ter, então, 800 mais 30 menos 1 é 29, então 800 mais 29 vezes 50. Faço primeiro a multiplicação. 29 vezes 50 vai nos dar 1.450 e depois eu somo 1.450 mais 80, ele vai ter que correr então 2.250 metros no último dia de treino, né? No 30º dia de treino. Com isso, a resposta certa é, portanto, a alternativa A. Vamos para o próximo. Bom, no exemplo 4. Uma fábrica de calçados produz 3.000 pares de calçados de sapatos por mês.
Se, a partir de fevereiro, a fábrica aumentar sucessivamente a produção em 70 pares por mês, quantos calçados irá produzir no mês de novembro? Bom, então, nesse caso, né, a gente tem uma fábrica que produz 3.000 pares de sapatos, e aí, a partir de fevereiro, né, ela vai aumentar sucessivamente a produção em 70 pares por mês, ou seja, ela começa em janeiro produzindo 3.000 pares, e aí em fevereiro ela vai ter que produzir 3.070 pares. Em março, ela vai ter que produzir 3.070 mais 70, ou seja, 3.140 pares. E assim sucessivamente, sempre somando 70 pares a cada novo mês, né? Sempre fazendo a quantidade anterior mais esses 70 pares novos que a fábrica vai ter que produzir no mês seguinte. E aí ele pergunta, né? A questão pergunta pra gente quantos calçados irá produzir no mês de novembro. No mês de novembro é o mês 11, perfeito? Então ele quer saber o 11º número da sequência da nossa PA. Bom, a gente já entendeu que a gente tem uma PA onde o primeiro termo é o que a fábrica produz em janeiro, que é 3.000 pares, né? O segundo termo é o que ela produz em fevereiro, que vai ser 3.070 pares, e assim sucessivamente. E a gente quer descobrir quanto que ela vai produzir em novembro, que vai ser o mês 11. Então a gente quer encontrar o A11. Vamos lá, resolvendo. A gente tem, então, que A11 é igual à interrogação, a gente não conhece esse valor. O primeiro termo é o A1, é igual a 3.000, é a quantidade produzida em janeiro. A razão é quanto que a gente está somando, né, para chegar no próximo mês. Então, a gente está somando sempre 70 pares, então a razão é igual a 70, e a gente quer encontrar quanto será produzido no mês de novembro, ou seja, no mês 11. Então, N é igual a 11. Bom, usando a fórmula do termo geral, a gente tem a N igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Substituindo os valores, a gente vai ter a 11 igual a A1, que é 3.000, mais 11 menos 1, vezes a razão, vezes 70. Fazendo os cálculos, vamos lá, faço sempre o parênteses primeiro, né? 11 menos 1 é 10, 10 vezes 70 é igual a 700, 700 mais 3.000, isso vai dar 3.700. Então, isso significa que essa fábrica, no mês de novembro, vai ter que produzir um total de 3.700 pares de sapatos. Com isso, a alternativa correta é a letra C. Bom, agora que a gente já viu como usar o termo geral para resolver problemas de PA, a gente vai falar um pouquinho sobre a soma dos termos de uma PA. Vamos lá. Quando a gente fala em soma dos termos, significa exatamente isso, que a gente quer somar todos os números dessa sequência. Então, a gente tem uma PA com uma certa quantidade de termos e a gente quer somar todos eles, né? Bom, mas como que a gente vai fazer essa soma? Se a gente for somar de um em um, vai demorar muito, porque são muitos valores. Por exemplo, eu quero somar os 1.000 primeiros números da sequência. É muita coisa, então fica inviável fazer de um em um. Então, para isso, a gente tem a fórmula da soma. Essa fórmula, ela nos diz o seguinte, que Sn é igual a A1 mais AN vezes N dividido por 2. Vamos entender agora como fazer esse cálculo. O que é Sn? Sn é a soma dos N primeiros termos da sequência, onde N é a posição final, tá? Então, eu tenho que somar, por exemplo, 100 termos. Então, eu já sei que N é a quantidade de termos da PA. Então, N vai valer 100. Para isso, eu preciso fazer primeiro o A1 mais o AN, ou seja, pegar o primeiro termo da sequência, somar ao último termo da sequência, pegar o resultado e multiplicar por N, ou seja, multiplicar pela quantidade de termos que eu tenho na sequência. E ao final, basta eu pegar esse resultado e dividir por 2. E aí eu encontro a soma. Então, vamos ver alguns exemplos? Vamos lá, pessoal. Bom, no exemplo 5, a questão diz pra gente o seguinte. Numa cerimônia de formatura de uma faculdade, os formandos foram dispostos em 20 filas de modo a formar um triângulo, com um formando na primeira fila, 3 formandos na segunda, 5 na terceira e assim por diante, constituindo uma progressão aritmética. O número de formandos na cerimônia é quanto? Bom, para isso vamos entender primeiro, né, a nossa sequência. A gente sabe que a gente tem uma formatura e os formandos foram colocados em filas.
Então, são 20 filas no total, formando um triângulo, onde na primeira fila eu tenho que ter apenas um formando. Na segunda fila eu tenho que ter 3 formandos. Na terceira eu tenho que ter 5. Então, o que está acontecendo? Se na primeira eu tenho 1, na segunda eu tenho 3, eu somei 2, né? 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5 na terceira. 5 mais 2, eu vou ter 7 na quarta. E assim sucessivamente. Então, eu já sei que eu tenho uma PA de razão 2. Então, eu estou sempre somando 2 para chegar na quantidade de formandos que eu tenho que ter na próxima fileira. Como são 20 fileiras, eu vou ter que ir até a 20ª para saber quantos tem ao total e depois somar essa quantidade. Bom, mas como a gente já sabe que não vai fazer de 1 em 1, a gente vai recorrer à fórmula da soma. Então, vamos lá. Para isso, antes a gente precisa encontrar o último termo, ou seja, o valor que a gente tem na nossa PA na última posição, que é na posição 20. Bom, resolvendo então, solução. A gente tem que o A20 a gente não conhece, né? É a quantidade de formandos que a gente tem na última fileira, na posição 20, então a gente vai determinar. O A1 é a quantidade de formandos que a gente tem na primeira fileira, que é apenas 1. A razão a gente já sabe que é igual a 2, né? E a quantidade é o total de fileiras, que são 20. Então, a gente sabe que N é igual a 20. Então, a gente começa primeiro determinando quantos formandos a gente vai ter na última posição, ou seja, na posição 20. É o A20 que a gente tem que começar calculando. Então, vamos lá. Para isso, a gente usa a fórmula do termo geral. AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Começo calculando A20. Então, eu vou ter que substituir na fórmula e vou encontrar A20 igual a A1. Quem é o A1? É 1 mais 20 menos 1, já que N é 20, vezes a razão, que é 2. Faço primeiro o parênteses, 20 menos 1, 19. 19 vezes 2 vai dar 38. 38 mais 1, 39. Então, eu tenho uma PA, onde o último valor dessa PA é igual a 39, ou seja, na última fileira eu tenho que ter 39 formandos. Então, eu começo na primeira fileira com 1, na segunda com 3, na terceira com 5 e na última eu tenho um total de 39 pessoas. Bom, agora eu preciso somar toda essa quantidade para eu saber quantos formandos eu tinha nessa cerimônia. Então, vamos fazer a soma da PA agora. Agora a gente recorre à fórmula da soma. Como eu vou somar os 20 termos, eu vou ter, então, SN igual a 1 mais AN vezes N dividido por 2. Como N é igual a 20, eu tenho S20, que é igual a A1 é o primeiro termo da sequência, é 1, mais AN é o último, é o A20, é igual a 39. Então, eu tenho 1 mais 39 vezes N vezes 20 dividido por 2. 1 mais 39 é 40, 40 vezes 20 é 800, dividido por 2 vai nos dar 400. Então, isso significa que nessa cerimônia a gente tem um total de 400 formandos. Com isso, a resposta correta é, portanto, a letra A. Então, o que a gente observa? A gente observa que quando o problema é solicitar que a gente calcule a soma dos termos, a gente vai precisar tanto da fórmula do termo geral quanto da fórmula da soma. Por que eu preciso usar o termo geral também? Porque eu preciso sempre calcular o último termo para depois substituí-lo na fórmula da soma e aí depois encontrar a soma dos termos da sequência. Perfeito? Vamos para o exemplo 6 agora. Exemplo 6. Um pai resolve depositar todos os meses uma certa quantia na caderneta de poupança de sua filha. Pretende começar com R$2 e aumentar 5 por mês, ou seja, depositar 7 no segundo mês, 12 no terceiro mês e assim por diante. Né? Então, ele começa depositando R$2 no primeiro mês. No segundo mês, R$7, né? 2 mais 5, 7. No terceiro mês, 7 mais 5, R$12. No quarto mês, 12 mais 5, né? R$17. E assim sucessivamente. E aí ele pergunta, após efetuar o 16º depósito, a quantia total depositada por ele será de...
Bom, então ele quer saber, depois dele fazer o 16º depósito, quanto que vai ter na conta no total, né? Quanto que ele vai ter depositado ao final desse 16º mês, ou seja, ele quer o acumulado, né? A quantidade total que vai ter na poupança da sua filha. Ou seja, a gente vai ter que fazer então a soma dos valores que ele depositou. O que ele depositou no primeiro mês, mais o que ele depositou no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, até o último mês, até o 16º depósito, tá certo? Bom, mas para a gente realizar essa soma, a gente precisa saber quanto que ele depositou primeiro no 16º. Então, essa é a quantidade que a gente vai começar calculando, é o A16. Vamos lá. Bom, o A16 a gente não sabe, interrogação. O primeiro a gente sabe, né? Ele começou depositando R$2, então A1 é igual a 2. A razão é quanto ele acrescenta no próximo mês, então ele sempre acrescenta R$5, então a razão é igual a 5. E o N é a posição final que a gente quer calcular. O N é o 16º, né? A gente quer no 16º saber quanto que ele depositou no 16º mês, ou seja, N então é igual a 16. Calculando pelo termo geral, a gente sabe que a N é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, substituindo os valores na fórmula, a gente encontra A16 igual a 2 mais 16 menos 1 vezes 5. Fazendo os cálculos, 16 menos 1 é igual a 15. 15 vezes 5 é igual a 75. 75 mais 2 é igual a 77. Então, no último depósito que ele realiza, que é no 16º mês, ele vai ter que depositar um total de R$77. Bom, depois disso, a gente quer saber quanto que a filha dele vai ter na conta, né? Então, é o acumulado. Agora é só a gente fazer a soma desses valores. Com isso, a gente vai usar a fórmula da soma. Sn igual a A1 mais AN vezes N dividido por 2. Faço sempre o parênteses primeiro. A1 é o primeiro termo, é o que ele depositou no início, que foi R$2. Mais a N é o que ele depositou no último mês, que foi no 16º mês, ele depositou R$77. Então, a gente tem 2 mais 77, vezes N, que é a quantidade, né? Foram 16 depósitos que ele realizou, então, vezes 16, dividido por 2. Somando esses termos, né? Somando esses 16 valores aí, a gente tem 2 mais 77 é igual a 79. 79 vezes 16 sobre 2. Bom, 16 dá para dividir por 2, já que 16 é par. 16 dividido por 2 dá 8. Então, a gente divide primeiro e multiplica depois o resultado por 79. 8 vezes 79 vai nos dar 632. Então, ao final desses 16 meses, a filha dele terá um total de R$632 guardados na conta. Com isso, a resposta correta é a letra E. Certo, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até a próxima. Tchau, tchau!